Deus é Zeus, Theos, Deus, Zeus. Conforme explica o Dr. João Evangelista Martins Terra, que tem doutorado em arqueologia e doutorado em línguas semíticas, a palavra Deus tem significados diferentes da palavra Zeus. Vamos ver isso mais adiante. É interessante notar que no texto grego da Bíblia, em Atos 14, aparece a palavra Deus e a palavra Zeus, com significados diferentes. Vamos ver isso daqui a pouco. O doutor Martins Terra, que tem doutorado em arqueologia e doutorado em línguas semíticas, explica que, por meio de arqueologia linguística, é possível verificar a origem dessas palavras, Theos, Deus, Zeus. O doutor Martins Terra explica que o radical the provavelmente deu origem à palavra grega Theos. Theos significa Deus em grego. O doutor Martins Terra explica que o radical indo-europeu dei deu origem à palavra latina Deus e deu origem à palavra grega Zeus. Zeus é o nome próprio de um deus grego. Aqui está a referência. No texto grego da Bíblia, em Atos 14, versos 12 e 13, pensaram que Barnabé fosse Zeus e pensaram que o apóstolo Paulo fosse Hermes. E o sacerdote de Zeus quis fazer um sacrifício. O comentário da Bíblia de Genebra e o comentário da Bíblia de Jerusalém, dessa passagem em Atos 14, versos 12 e 13, mostram que no texto grego temos a palavra Zeus. Fora da Bíblia, sobre a origem dos deuses gregos, no escrito de Hesíodo, chamado Teogonia, por volta do ano 650 a 750 a.C., nos versos 126 e 127, é dito que Gaia sozinha gerou Urano. Gaia é a terra, Urano é o céu. Fora da Bíblia, no escrito Teogonia de Hesíodo, conforme esses versos que eu coloquei aqui, vemos que Gaia, que é a terra, sozinha gerou Urano, que é o céu. Gaia, com seu filho Urano, gerou Cronos. Cronos gerou Zeus. Zeus gerou Apolo e Ártemis. Aqui eu coloquei a referência. É interessante que, na Bíblia, no texto grego de Atos 14, verso 15, Barnabé e Paulo explicam que foi Deus quem criou Urano e Gaia, ou seja, foi Deus quem criou o céu e a terra. No dicionário de grego Thayer, vemos que a palavra Gé, que significa terra, possui as variações Gea, Gaia. Esse dicionário mostra algumas declinações da palavra Zeus. Zeus, nominativo. Via, acusativo. Theos, genitivo. Via é a mesma palavra Zeus, porém está na função de acusativo. Theos também está na função de genitivo e significa de Zeus, ou seja, pertencente a Zeus. Alguns exemplos em português. Eu chamei a pessoa. Eu seria o nominativo. A pessoa me chamou. Me é o acusativo. Perceba que me é a mesma palavra eu, porém está na função diferente, a função de acusativo. Meu amigo é o genitivo, ou seja, pertence a essa pessoa que sou eu. Fora da Bíblia, em outro escrito de Hesíodo chamado Trabalhos e Dias, nos versos 108 e 109, vemos que os imortais do Olimpo criaram um primeiro tipo de homens, feitos de ouro. E nos versos 126 e 127, vemos que os imortais criaram um segundo tipo de homens, feitos de prata. Nos versos 142 e 143, vemos que Zeus criou um terceiro tipo de homens, feitos de bronze. E nos versos 157 e 159, vemos que Zeus criou os semideuses. E no verso 174 é dito que o último tipo de homens foram feitos de ferro. Ainda fora da Bíblia, existe uma tradição do século II a.C., apresentada por Apolodoro, no escrito Biblioteca de Apolodoro, livro 1, trecho 45, em que é dito que Prometeu formou os humanos da água e da terra. Na Bíblia, no texto hebraico, vemos que em Gênesis 2, verso 7, Deus fez o homem do pó da terra e assoprou a Neshama de vida, que é o fôlego de vida. E o homem se tornou Nefesh vivente, alma vivente.
Em Gênesis 35, verso 18, e 1 Reis 17, versos 21 e 22, no texto hebraico vemos que a nefesh, que é a alma, sai quando a pessoa morre. Em Isaías 42, verso 5 e em Jó 34, versos 14 e 15, vemos que Deus dá a neshama, fôlego, e também dá a ruach, o espírito. E esses dois elementos saem quando a pessoa morre. E em Eclesiastes 12, verso 7, vemos que a ruach, que é o espírito, volta para Deus, ou seja, sai quando a pessoa morre. Significados da palavra Deus na Bíblia. Na Bíblia, uma das palavras hebraicas que significa Deus é a palavra hebraica Elohim, que é uma palavra que está no plural. É curioso, pois em Deuteronômio 6, verso 4, é dito que Elohim é o único. É parecido com Gênesis 2, verso 24, que diz que o homem se unirá à mulher e se tornarão carne única. Quando estamos em uma conversa sobre Deus, é necessário considerar que na Bíblia a palavra Deus pode se referir ao Criador de tudo que existe, mas também pode se referir a criaturas. Por exemplo, no texto grego de Hebreus 2, verso 7, é dito que os homens foram feitos um pouco menores do que os anjos. O curioso é que essa passagem de Hebreus está repetindo uma passagem de Salmos 8, verso 5. Mas o texto hebraico de Salmos não usa a palavra anjo, mas sim usa a palavra hebraica Elohim, que tradicionalmente pode ser traduzida por Deus ou deuses. É devido a essas duas passagens que se entende que na Bíblia os anjos também são chamados de deuses, ou seja, são deuses criaturas, diferentes do Deus Criador. O conhecido rabino do século XI d.C., Salomão Isaac, mais conhecido como Rashi, diz que Elohim, nessa passagem de Salmos 8, verso 5, se refere a anjos. Também é curioso que no texto hebraico de Êxodo 7, verso 1, é dito que Deus fez Moisés Elohim para Faraó. Ou seja, Moisés foi chamado de Deus. Em João 10, versos 34 a 36, Jesus repete Salmos 82, versos 1 a 7, em que Deus chamou os juízes de Elohim, ou seja, Deus chama os juízes de deuses. Este salmo em hebraico diz: Elohim se estabelece na congregação de El. No meio dos Elohim, ele julga. Até quando vocês julgarão injustamente e os malfeitores vocês toleram? Julguem o pobre e órfão, ao aflito e necessitado façam justiça. Livrem o pobre e necessitado e os tirem da mão dos malfeitores. Eles não conheceram nem entendem. Na escuridão eles caminham. Abalados estão todos os fundamentos da terra. Eu disse, vocês são Elohim, filhos de Elion, vocês todos são. Mas como homem vocês morrerão, e como um dos príncipes vocês cairão. Nessa passagem em Salmos 82, nos versos 1, 2 e 6, o próprio Deus Criador chama os homens juízes de deuses, que no hebraico é a palavra Elohim. Nos versos 3 e 4, Deus repreende esses juízes injustos, pois eles julgam injustamente e toleram os malfeitores. E no verso 6, Deus ordena a esses juízes injustos para livrarem os necessitados da mão dos malfeitores.